nada mais ofertar de pauta. Agora, se alguém trouxe algum assunto relevante para ser discutido, aí nós podemos incluir na pauta da Assembleia. Alguém trouxe algum assunto relevante relativo aos aposentados e pensionistas do IBGE para incluir na nossa pauta? A pauta, basicamente, ela vai se restringir a explicações sobre a execução da GD e IBGE e decidir também sobre o prêmio do seletista do IBGE que a gente estabeleceu desde o ano passado. Em princípio, não temos mais nada assim para ser discutido hoje, não. Tem lugar aqui atrás, tem mais lugar atrás, às vezes aqui na frente. Bem, gente, então, vamos começar. Primeiro, uma coisa que é a deliberação nossa. No ano passado, reunido aqui na Assembleia, nós decidimos dar um prêmio aos seletista do IBGE e, com toda a luta para desenvolver, não conseguimos resolver a situação deles salarial, o pessoal ganha muito pouco, e estabelecemos no ano passado um prêmio de R$500 para todo aposentado e pensionista seletista do IBGE. Então, o que nós trazemos hoje é uma proposta da diretoria do IBGE para ser aprovada, referendada ou não pela Assembleia, de aumentar esse prêmio que nós depositamos em conta dos nossos colegas que construíram a nossa casa, dos 500 do ano passado para 700 reais, uma parcela normalmente dada deposita na conta deles em maio, que é aniversário do IBGE, isso é significativo, e outra metade em novembro, que é o aniversário dado do IBGE, fazendo depósito. Então, a proposta da diretoria para esse prêmio esse ano é que seja de R$700 dividido 2 vezes. Então, quem quer comentar alguma coisa sobre isso? Cada um mesmo. Não, 350 cada um. É o que está o orçamento. Alguém tem alguma discordância contra essa proposta? Então, está aprovado por unanimidade pela Assembleia a majoração do prêmio do seletista do IBGE de 250, R$500 para R$700 ano. Não, fazendo o depósito no mês de maio, o depósito vai ser feito no mês de novembro. Aniversário do IBGE e aniversário do DAP. Está resolvido. Então, não é todo mundo que falar de lei mesmo, tem gente começa até com desabafo. Não sabia que essa luta toda para chegar ao resultado glorioso que vai chegando e é causar tanta dor, tanta angústia. Isso aqui é uma angústia total. Vai ser uma angústia represada desse período todo. Ô Bené, tem gente que não está entendendo, que acha que as pessoas é que vão pagar. Tem que explicar que o DAP é que faz. Sai no orçamento do DAP. INSS. Do DAP. E essa é a para cada um hoje, acho que gira em torno de 80 pessoas. 80, uma coisa assim. Eu não tenho esse dado, mas 140 para trabalhar. Só aposentado. Bem, voltando então a falar sobre a GDI. É a isso dá uma opção. Bem, nós concluímos, agora, essa semana mesmo, concluímos o levantamento do que vinha sendo feito em relação ao pessoal que fazia parte da ação do IBGE, e já explicamos na última Assembleia que o IBGE não pagou corretamente a lista apresentada. O pessoal que recebeu no pagamento de dezembro foi uma parte da lista apresentada no processo, fazia parte do processo. O IBGE alegou que houve problema iniciado para a incorporação de algumas pessoas. Essa incorporação foi feita novamente, depois da reclamação, no pagamento de janeiro, mas também ainda não completou totalmente a lista. Tivemos um trabalho muito grande, até porque nós estamos sem contato com várias pessoas,
em função de estar fora do CIAP, o CIAP é uma forma de balizar se as pessoas estão parando data, porque estão vindo ainda essa dificuldade de comunicação, e chegamos à conclusão que na execução proposta pelo WBGE, dos 40 pontos da gratificação, ainda ficaram faltando 170 pessoas, que até hoje não foram incorporadas. Foi incorporado por 2.400 em dezembro, com pagamento de dezembro, já terceiro salário, e veio a incorporação daqui por diante, está garantido. Depois de janeiro, foi incorporado mais 180 pessoas, um total de 2.600. Agora, dessas 170 que faltam, tem uma lista aí, deixando para vocês nos ajudarem. Algumas pessoas localizando pessoalistas dessas pessoas, já resolvendo, inclusive, na incorporação de janeiro. Outras descobrimos agora, né? E tem 100 pessoas que a gente não tem qualquer contato com a família. De forma, se vocês verem essa lista, são os últimos nomes da lista, consta de 100 pessoas. Alguns podem não ter pessoalista mesmo, né? Mas tem herdeiro, porque nós também já fizemos a execução, estamos fazendo a execução para os herdeiros dos nossos colegas que faleceram no transcurso dessa ação. Tá? Um outro assunto que foi levantado aqui, que nós, para agilizar a incorporação, iríamos produzir uma nova listagem, chegamos a colocar um contrato de novo na página do WBGE, mas essa possibilidade hoje está muito difícil. E aos poucos também está perdendo o múltiplo de ser. Eu queria explicar bem isso para entender. Porque a todo momento, a AGU aí, o governo, contesta das pessoas que não eram sócios do DAP quando o DAP entrou com a ação. Essa contestação foi feita ao juízo que deu o título para a gente receber a incorporação e foi negado pelo juízo, eles recorreram e esse recurso ainda existe a nosso favor. Vocês devem lembrar bem que o juiz disse que, independentemente da data da associação, todos os associados da PBGE têm direito a usufruir dessa ação. É interessante prestar atenção nisso, eu vou ter que falar disso mais adiante, as pessoas estão entrando agora e estão preocupadas com isso, e vão se aposentar. Não há nada que esteja impedindo que qualquer associado do DAP faça parte dessa ação, se entre nessa execução. Há um recurso no TRF que também perdeu o liminar. O governo perdeu novamente no TRF, foi dito que não, que todo associado da PBGE, independente de qualquer época, tem direito a usufruir do título que pertence ao DAP. E, afinal de contas, é a razão de ser do DAP, é a representação dos associados. Não pode ter um corte no tempo, porque não podemos mais ter sócios, qualquer coisa assim, mas o governo parte muito disso. E como nós não concluímos ainda a primeira listagem, achamos, seguindo a orientação do advogado, que era melhor não mexer com listagem agora. Ainda bem que a ajuda com mais salário que já atualmente, né? E não tem perdoado, para não mexer no desespero. Mas vai para julgamento, talvez na turma administrativa do TRF, talvez o governo leve até o plenário, mas essa tese do governo que vai limitar a data de filiação da essa não tem nenhuma chance de vitória. Mas são coisas que vão atrasando os processos, como agravos, e esse processo desses 6 anos aí foi sempre assim, sempre o governo recorrendo de uma coisa, recorrendo de outra. E, ao mesmo tempo que ele estava chegando à conclusão de fazer uma listagem agora, era reabrir essa discussão de filiação e trazer uma nova discussão nesse processo, por prudência, abandonando isso. Após isso, a coisa de um mês, 20 dias atrás, estivemos no IBGE para reclamar que essas ações individuais também já estão tendo o curso normal.
Entendeu? A maioria dos juízes já estão entendendo o que é a sentença, o que é a ação, e o IBGE já está sendo oficiado para cumprir a decisão. Todos esses grupos que a gente tem feito aí, pagos atrasados, para quem já tinha incorporação, somente os atrasados, e para quem não tinha incorporação atrasada. Os juízes já estão mandando o IBGE cumpra. Tivemos uma reunião com a Procuradoria Federal do IBGE para saber por que o IBGE não está cumprindo. Levamos uma lista com 338 pessoas, no norte bem que são ações novas, né? 338 ações novas, e as pessoas erraram, o IBGE não implantou na folha nem entregou a documentação necessária para o cálculo dos atrasados. Nessa reunião estava na parte do DAP. Nessa reunião, a Procuradoria Federal do IBGE tirou a questão se prendia o fato que quem centraliza as questões do governo é a Procuradoria Geral da União, e eles não têm força de poder de execução. Fizemos um documento em conjunto para encaminhar a Procuradoria Geral da União, daqui da região, para eles mandarem a carta executória para esses 300 e poucos novos aí, e já estariam no caso, ganhando não só a incorporação, como também já executando os atrasados. Não tivemos resposta disso ainda não, mas o que é interessante notar é que a justiça agora está transcorrendo normalmente para a justiça essas ações que nós estamos fazendo aqui. Tem alguma dúvida até aí, gente? Para mim é muito confuso, não sei como vocês entendem isso tudo. A confusão é grande. Tem alguma dúvida sobre as ações? Então, tá bom. Essa lista, tem acesso a essa lista? Essa lista é muito simples. Eu dizer uma coisa para vocês, agora vamos falar de angústia, né? Existe um site da Justiça Federal chamado jfrj.jus.br. Tem como Justiça Federal Rio de Janeiro, jfrj.jus.br, em que você coloca lá o CPF e diz qual a situação que está. E é por que é todo mundo tem que fazer, além do... A explicação deles é não, advogado. Para a gente não entende nada. Não, o juiz diz lá qual é a sentença. Mandou que o IBGE cumpra a incorporação, que entrega o documento, a sentença é clara, não tem dúvida nenhuma. O despacho é tranquilo, não tem dificuldade. Vou te explicar por quê. É uma preocupação. Esse ano, inclusive, quero lembrar vocês, para a minha nós temos a eleição do DAP. O DAP, antes dessa execução, e o DAP depois, dobrou de tamanho. Mas não dobrou de vontade de pessoas para trabalhar. Quer dizer, a coisa ficou muito difícil. Quer dizer, não só dobrou de tamanho, em termos de sócios novos que entraram, nós estávamos aí com 3.700 sócios, agora estamos quase 5.500 sócios. Além desse aumento de sócios e outros, problemas anunciados, então, uma série de coisas, tem os ativos todos que consultam a gente diariamente. E o pior de tudo é que ele fala assim, eu posso aposentar, eu não sei a vida de cada um. Já tem, eu estou pensando no aposentar, eu tive uma licença prévia, isso, a solicitação aqui tem sido enorme. Eu não imagino a dificuldade de trabalho que está tendo aqui. A igreja que diz, eu perco os papéis todos, está perdendo 3 coisas ao mesmo tempo, ela perdeu o papel hoje. Então o DAP cresceu muito. Vai ter eleição no final do ano para o DAP. E eu até avanço, eu acho que uma das coisas que tem que ser feita é propor a mudança do estatuto do DAP. A gente fez um DAP com um determinado formato, com um grupo de pessoas, sempre fomos vitoriosos nos nossos embates, na justiça ou fora, com o governo diretamente, mas o DAP cresceu demais. E temos que pensar seriamente em ter uma diretoria eleita em novembro e cumpra essas tarefas todas, porque as tarefas são muito fortes. A lista de pagamento da incorporação só conseguimos concluir ontem. Assim mesmo ficamos sem informação de 100 pessoas. Já temos apoio de vários voluntários chegando, que chega até a pessoa mesmo para fazer a ação,
e vê a loucura que a gente está aqui trabalha, acaba ficando por piedade, né? Não é nem ideologia, mas eles não é verdade, sabe? O trabalho é muito grande. Aí a solicitação é tocada em reunião, o IBGE está cumprindo essa coisa toda. Então, eu gostaria que todo mundo prestasse muita atenção na eleição do dado do novo ano, na necessidade de fortalecimento da diretoria do dado. Nós vamos ter eleição, vamos ter que ter realmente uma diretoria que siga isso aí. A IBGE não é o fim da história. Não é o fim da história. Já passamos outras histórias parecidas atrás, quando caímos ainda no sindicato da GDA-CT, quando veio o desconto do TSS, nós somos sempre o alvo preferencial das economias do governo. De onde vou tirar? Do aposentado. Estamos falando em reforma da Previdência de novo. Então, o dado vai ter que continuar sempre. O aposentado do IBGE sempre tem necessidade de um ponto de apoio. Não é isso, não? Não vai ter jeito. E a gente tem que pensar seriamente nisso. Então, nós deixamos a listagem das 100 pessoas que nós não localizamos, algumas até sabemos, mas não localizamos ninguém que fosse representado. Deixamos esse trabalhar, de repente alguém conhecido, conhece um filho, algum parente dessa pessoa que tentar resolver em definitivo a primeira listagem. Uma coisa que gerou também uma confusão muito grande aqui é a questão da prescrição das ações na Justiça Federal. Isso até tem causado um certo problema para o pessoal que ainda é ativo. Hoje já consegue explicar e se entender melhor. Porque a prescrição na Justiça é em termos de prazo, não é em termos de perda do direito. Esse direito foi conquistado, ele vai a vida inteira. Esse título que nós conseguimos agora para a incorporação, ele termina em agosto de 2011. Esse título termina em agosto de 2011. Quer dizer, quem entrar depois de agosto de 2011 não, 2016, 2011 é quando nós ganhamos, agosto de 2011. 2016, ele sempre, quando ele receber, ele vai receber apenas 5 anos. E é a prescrição da Justiça Federal que dá direito a 5 anos para trás. Quem está ganhando agora, está ganhando, se aposentou, estava aposentado em janeiro de 2009, está ganhando 7 anos e meio de atrasado. São quase 100 vezes o valor da incorporação que cada um já tem no seu contra-cheque. A partir de agosto de 2011, aí sim, vai contar 5 anos, são 2 anos e meio de perda. Então, quando nós alertamos isso, alertamos por 2 motivos. Dos sócios nossos antigos, nós estamos falando nessa matéria para nossos sócios antigos, que estão aposentados alguns desde 92, 93, já tem alguém de 95 que está entrando agora, e eles vão perder 2 anos e meio. Se passar o prazo dessa prescrição, vão ter só 5 anos e não 7 anos e meio. Quem se aposentou depois de 2012, por exemplo, não vai perder nada. As ações estão em uma definição muito boa, os juízes estão deliberando rapidamente e vai ter 5 anos para trás. Então, 2016, 5 para trás, está garantido praticamente quem aposentou em 2011 não vai perder um mês de atrasado, não vai perder nada. Agora, quem vai aposentar? Aí é uma questão difícil. A aposentadoria é uma coisa um programa de vida que a gente tem. Muita gente não aposenta porque o programa de vida é continuar trabalhando mais um tempo, fazer isso, fazer aquilo. Alguns acumularam licença prêmio, uma série de coisas, porque uma programação de vida. Então, a angústia de querer explicar a pessoa, de responder para a pessoa se deve aposentar ou não, a angústia é muito grande. Porque quem vai aposentar agora, no momento de aposentar, vai ganhar 50 pontos. É o contrário, ele ganha 90 até 100 pontos. No dia que ele aposentar, ele vai ganhar 50 pontos mesmo. Mas a ideia da pessoal da ativa é que basta entregar o papel ao dado ou ao advogado e o juiz no dia seguinte manda e o IBGE incorpora. Já ouvi essa reclamação aqui e muita gente. Eu entreguei o papel esse mês, não estava no meu contra-cheque, não é assim.
A burocracia é muito grande. Tem excesso de justiça, tem uma série de coisas. Tem juiz que é mais lento, tem juiz que é mais rápido. Quer dizer, há algum tempo ele vai perder realmente os 40 pontos para recuperar como atrasado. Essa ideia que é imediata, eu acho que surgiu porque a listagem, que era uma só, que falou duas, três, não, era uma listagem só, e que o IBGE está pagando a conta agora, não concluiu o pagamento, parece que deu a impressão que todo mês tem incorporação, não é isso, é atraso mesmo de pagamento do governo. Tivemos recebimento no contra-cheque de dezembro, tivemos em janeiro, mas isso não é uma sequência da justiça. É uma falha no pagamento do IBGE. A gente pega a documentação aqui. O advogado prepara o processo, hoje é mais rápido, é eletrônico, ele entra na justiça, ele é distribuído, cai na mão desse daquele juiz. A justiça tem falta de pessoal, a maioria fica à disposição do tribunal. Tem vaga que fica sem decisão 4, 5, 6 meses. A nossa primeira incorporação foi assim: o juiz deu logo em 2011 o direito, houve o recurso, quando o recurso voltou na vaga, já não estava lá e ficou lá até 2015 no tribunal. E nós esperando que só ele, como titular daquela ação, ia decidir. O juiz substituto normalmente não despacha processo do juiz titular. A gente esperando 5 anos por causa dessa deficiência da justiça. Aí, como é que fica a coisa agora? Nós não estamos pensando em fazer nova listagem, queremos que o IBGE conclua a listagem original e vamos trocar as ações individuais de incorporação e gratificação. O que tem ocorrido com essas ações? E também tem dado uma angústia muito grande, porque as pessoas pressionam o escritório, pressionam o DAP, porque essas ações dependem do pagamento das custas relativas ao processo para o advogado entrar com isso. O escritório decidiu fazer essa cobrança através de boletos. E contratou um banco, chama o Bradesco, contratou uma empresa fora e realiza esses boletos através dessa questão aí. Inclusive, a gente já tentou várias vezes pedir a ele que não exigisse a volta do boleto. Se o boleto é controlado pelo banco, o advogado sabe quem pagou, quem não pagou. Baixar o documento, com os documentos, ele pode preparar todo o processo e, quando tiver a quitação do boleto, ele pode entrar tranquilamente. Ele sabe, antes do boleto chegar na mão do advogado, que o banco já avisou para ele. A Dulce pagou o boleto número tal, assim. E esse boleto acabou gerando uma burocracia, e diz que o boleto não dá. O boleto é do escritório de advocacia, tá? Nós seguramos um tempo, porque não dá para fazer boletos mês a mês. Nós tivemos um acréscimo de 1.500 associados nos últimos 4 meses, mas orientamos essas pessoas que a procuração, que é responsável do DAP, está na página do DAP, tira essa procuração, reúne-se os documentos e espera o boleto. Eu acho que o boleto está indo para casa das pessoas semana que vem mais tardar. A última notícia que eu tive dos boletos. Mas ele não é tão fundamental a ponto de tomar tempo e preocupação de ninguém. O boleto é a fase final. Entregou o documento, preparou o processo, deu a quitação do boleto e entra com a ação. Eu não queria falar sobre isso, não está indo, já não é a parte da angústia, é a parte da dor. Mas perdemos tempo aqui, ela me botou, eu vou falar, eu não queria fazer essa parte. Perdemos tempo aqui com 3 situações diferentes. As pessoas receberam, nós não gastamos nada, na verdade, com essa ação. Né? Nenhum de nós gastou. Mesmo quem está entrando agora pelo valor do que se ganha, o custo que é pago na justiça é irrelevante em relação à vitória conquistada.
Mas a maioria, a gente pagou R$ 15. O escritório que não estava ali imenso, nós pagamos um contrato também para o escritório, o DAP pagou, quer dizer, é o dinheiro do orçamento do DAP. E agora saiu a incorporação de várias pessoas, devido tipo assim, eu não vou pagar, porque eu não concordo com o honorário. Chama a gente ladrão, inclusive, não precisa, é advogado mesmo. Nossa preocupação foi diferente. Se a pessoa está dizendo assim, eu não vou pagar pela incorporação, ela não está tendo noção que essa incorporação não é o principal dessa ação. O principal dessa ação são os atrasados. Volto a repetir, quem estava aposentado desde 2009 é 100 vezes o valor que está no contra-cheque com incorporação. Isso calculando o juro bem lá embaixo. Então fizemos um mutirão aqui, paramos de fazer esse mutirão pelas agressões, multas, que se não for multas, não são agressões, né? Porque a pessoa reclamar de pagar o horário. Nós fizemos um mutirão para alertar as pessoas disso. Você não deve estar bem informado que essa ação não terminou. Você está com ela incorporada, você tem um atrasado considerável para receber. Você vai ter que tomar providência. Realmente estava muita gente desinformada. Teve gente que baseou no mandato de 20%, que é coisa muito antiga, fez o cálculo e depositou numa conta qualquer, que também não sei o que é, confusão desse tipo. Felizmente, é a minoria. Tem gente que liga para reclamar que não recebeu o boleto para pagar o honorário. Aí realmente fortalece mais, porque no momento que está querendo pressionar o advogado para agilizar as coisas, ele está reclamando com a gente que não está recebendo o dinheiro dele. E o combinado é assim, que a gente recebesse, pagaria o advogado. Tem situações que vai ter que tomar alguma atitude com a associação, da participação de pessoas que pensam dessa maneira, individualismo, atuando no meio coletivo. Benedito, a ação de execução dos atrasados criou-se grupo de 5. Então vamos imaginar que um desses 5 que já incorporou, tá, no salário a gratificação, resolva não pagar ao advogado o valor correspondente à incorporação. Isso prejudica o restante do grupo? Não, prejudica. Nós tivemos muita sorte nos escritórios que nós escolhemos, pela correção, pela maneira que a gente trabalha, tem equipes, tudo. Nessa incorporação, nós fizemos uma correria que houve uma brecha em 2011 que a gente conseguiu resolver a questão da execução disso, né? Então, aquilo era baseado apenas num contrato. Um contrato que a gente fazia para garantir o advogado e para não pagar o advogado. Não tinha nenhum instrumento maior. Esse contrato tem lá a sua força de lei. Agora, quando está se fazendo essa questão dos atrasados, tem que acreditar que nós estamos fazendo uma procuração para o advogado. E tem uma força de lei muito maior, inclusive receber direto antes da gente receber. Tem meio que executar. Essa ação aqui, eu tenho 30%. Então, todos que estão entrando nesse grupo de 5 entregaram uma procuração e não um simples contrato, como nós fizemos antes, que tinha contrato errado, muita coisa que foi na bichagem, a gente não sabe qual o seu CPF, qual o seu CIAP. Agora não, esse grupo de 5 não tem problema. E aproveitando a sua pergunta, quem já incorporou, quando vai nessa ação que está junto com o grupo, o advogado tem que ir lá entrar com a petição dizendo: o Edson já incorporou, ele é só atrasado. É uma trabalheira incrível. Entendeu? Isso não tem esse problema. Uma dúvida? Tem, Daniel. Você falou em 100 vezes o valor que a pessoa está recebendo. E já desde 2009. Sim, mas não é não algo especial? Nada, mas foi uma justiça comum. Então vai ser recebido mais faltado que essa Não tem limite. Ah, é? Não tem limite. O zero é o limite.
o céu aí eu fiz. Tinha uma pergunta lá atrás. Era bom entrar com o microfone, porque eu tenho que fazer a conta de 100 vezes para você, 100 vezes, antes dela falar lá, que é o seguinte, em janeiro de 2009, com esse direito, o direito a isso. De janeiro de 2009 a janeiro de 2016 são 7 anos. Só aí são 84 vezes. Você bota aí os 8, 13º da vida, já vai para 92. E eu digo que é muito mais de 100 vezes, caso de juros e correção monetária nesse tempo todo. Quem vai receber por fechar fora? Eu vou falar com você depois para estar aguardando. Minha dúvida é a seguinte, pelo que eu entendi, a decisão do juiz atingia todos os aposentados que estavam ligados ao DAP, né? E aí saiu uma primeira relação e essa relação não estavam todos. E agora, a cada momento, quem entra está recebendo. Mas por quê? Se era para atingir a todos, ainda que a pessoa não tivesse, agora porque é isso que eu não entendi. Discussão até jurídica, porque nós somos uma associação, representamos todos nós associados, mas não temos poder sobre a vida deles. Todos tinham que expressar o desejo de fazer parte da ação. E nós mandamos contrato mais de 20 vezes. Teve gente que mandou 10 contratos, toda vez que chegava o contrato em casa, é do DAP, eu assino e mando. E muita gente não quis. No dia mesmo tinha uma colega nossa, que era quase fundadora do DAP, que estava naquela lista dos 338, eu não falei para ela, nem vou falar, que era uma reclamação simplesmente, na época que a reclamação foi combatida por todo mundo. O sindicato dizia, mas já teve essa ação aqui, vocês não precisam. Quando o sindicato cai, é para todos, aí é verdade. E o sindicato, a questão jurídica, representa toda a categoria. Todo ganho do sindicato atinge todos os servidores. Nós não somos uma associação, uma cooperativa, só quem quer fazer parte da APA que faz. Aí muita gente frequentar aqui não quis entrar na ação. Depois de esse quadro, se o DAP ganhar, todo mundo ganha, não. O DAP tem que apresentar o seu associado à justiça e dizer a dúzia minha associada e tem direito a esse direito. Ok. Então, terminando a minha dúvida, só mais uma. Então, quem está entrando agora, que vai ser incorporado, ainda não incorporou, é que vai receber aquela outra procuração para poder assinar para o advogado e ficar com o atrasado. Porque, por exemplo, eu paguei lá, mas até agora eu não recebi essa outra parte que é para pagar as parcelas, para a entrada, do atrasado. A pergunta é muito boa, porque é a confusão geral. Você pagou lá o quê? Paguei R$100 para dar entrada na ação para incorporação. Incorporação e atrasação. Então, quando é que a gente vai receber os boletos para pagar essas parcelas? Quando você recebeu o dinheiro. E quando você não receber, vocês vão essa palavra incorporar. As ações agora. Por que tem essa confusão? Porque assim que nós tivemos esse título para fazer a incorporação que recebeu atrasado, o governo se defendeu bastante, conseguiu convencer a justiça toda do Rio de Janeiro, e era um trabalho imenso fazer isso com muitos associados nossos. Fizemos tipo de um acordo que nós então aceitávamos que fizesse a incorporação de imediato, que era a coisa mais simples, e que dividiríamos a cobrança atrasada depois. Só que fizemos isso, durou mais 2 anos, né? Depois de fazer esse acordo, nunca conseguimos fazer a incorporação. Já teve uma audiência do Ministério Público, tudo, ameaça de prisão, de PCPG, de multa para cumprir. Não cumpriram o que estava fazendo acordado. Então, eu já queria estar desde cedo o grupo de 5, que é a exigência da justiça, diante da complexidade dos cálculos atrasados, há muito tempo. Tanto nós começamos isso em agosto
agosto, setembro, fazer os grupos novos, não sai. Nenhuma coisa não sai outra. Fica esperando a incorporação, vai entrar com atrasado. Aí começamos a ver que o tempo estava se esgotando, porque a gente ia perder atrasado. Aí foi que nós fizemos a incorporação e começamos os grupos, que já era para ter começado há mais tempo. Ok, obrigada. Você levantou a mão, Lúcia? Não, desculpa, estou botando a cadeira, colega. Sobre precatório. Sobre precatório. Ela comentou, é bom comentar. O que for abaixo de 60 salários mínimos, chegar de pronto para recebimento, pequeno valor. Excedimento de pequeno valor, IPV. Quem tiver menos de 60 salários vai receber imediato agora. Quem tem precatório, realmente, há uma guerra de braço nisso aí, vai conseguir que isso resolva-se até maio. Está batendo sempre em maio, vai entrar no orçamento para pagamento de 17. Logicamente, o governo vai fazer força para passar esse prazo para pagar 18. Quer dizer, a data do ano mais certo de receber precatório vai ser 18 mesmo. Ainda não. A lista de atrasados lá no Juizado Federal, eu já tenho, mas não achei. Não é lista, você vai entrar com o seu CPF, vai dizer qual é a ação que você está. Não achou a salvação do livro? A direção. Mas essa lista de atrasados, eu acho. As pessoas que estão na ação dos atrasados. Cada um vai saber de si. Tem que saber a lista toda. Nós estamos fugindo dessa informação. Não é uma regra para todo mundo. Eu estou já com 6 chance. Você já sabe que você já está na nação, não sabe? É só acompanhar. Então, os não estão feitos ainda não. Os cálculos não foram feitos naquela reunião que nós tivemos no IBGE. O IBGE não entregou ainda a questão das fichas de financeira solicitadas pelo juiz. O IBGE tem que entregar as fichas de financeira, o escritório calcular os valores e executar. Sobre isso, tem uma questão que pode avançar, vou dar logo o início dela. Nós chegamos discutindo agora, o advogado falou na reunião, eu não comentei nada, que nós podemos pedir a nossa ficha. E o governo tem a obrigação de dar nossas fichas. Lá, o IBGE, pela outra vez fazer uma ação dessa, o IBGE pediu, pelo amor de Deus, que eu não tenho um papel, não tenho. Foi em 2006, ele teve IBGE, né? E mandamos todo mundo pegar a ficha lá, que a ficha não acabava aqui. Se eles continuarem dificultando, a gente vai realmente fazer uma chamada geral e cada um que está interessado vai lá e pega a ficha financeira. E eles têm que dar a ficha financeira, não vai negar. A gente já não mandou essas fichas financeiras na incorporação? Não mandamos nada, só assinamos um contrato e pronto. Incorporação não fizemos nada. Não entregamos nem documento. É a ficha de 2009, a pergunta. É a ficha desde a aposentadoria, né? Sendo 2009, quem aposentou em 2010, vai ser 2010, a ficha de aposentado. A partir de 2009 até agora, né? A partir de 2009. E aposentou antes de 2009 e 2009. 2009 para frente. Entendeu? Declaração de janeiro de 2009. Fora dos 40 já. Chega mais perto.
previsto várias atividades, aquela reunião anual, o abraçamento dentro do teatro, que só foi dada as comendas das pessoas que completam 10, 20, 30, 40 anos, e homenagens especiais. Também este ano está programado a reunião da Conferência, quer dizer, a Conferência Nacional de Estatística e a Conferência Nacional de Geociências. Vai ter até uma parte internacional. Mas o mais importante para nós é que está programado uma homenagem aos aposentados. Alguém fala que seria um país, outros falam que seria uma reunião do tipo dos 70 anos, e inclusive com a distribuição de um volume para os associados e outros vídeos. O bom também é que a dificuldade de manusear computador e a existência de computador para grande número dos nossos associados, principalmente no anterior, há uma orientação da administração em que as agências de estatística dos municípios e as unidades regionais atendam os aposentados no sentido de poder acessar informações do dado ou mandar informações do dado. E também retirar o contra-cheque para esses associados que não têm habilidade de usar o computador. Agora também o IBGE assinala uma série de medidas a favor dos aposentados. Os que estão para se aposentar e os já aposentados. Uma delas é para franquear a comunicação interna chamada intranet aos aposentados. Dentro de breve eles vão dar informações de como acessar e como é que está liberado isso. Isso é muito importante, que significa uma mudança de comportamento no atendimento aos aposentados. Eu digo que várias áreas do IBGE sempre foram muito boas, eu acho que foi muito restrito. Quer dizer, está havendo uma ampliação dos atendimentos aos aposentados e de consideração para os aposentados. Eu queria aqui fazer um elogio à unidade de protocolo do IBGE no 146, que é comandado pelo nosso amigo Renato, que sempre atendeu os aposentados com a maior boa vontade e com o auxiliando sempre que possível. E algumas unidades da federação, como diria, como Goiás, que sempre apoiou os aposentados e sempre providenciou contato permanente com o dado. Isso é muito importante, que haja uma inter-relação entre os ativos e os inativos, e antigamente havia antigamente não, até bem pouco tempo existia uma certa animosidade. Parece que alguns ativos acham que nunca vão se aposentar e vão ter, sempre vão ter o mesmo direito. Infelizmente isso é verdade. Os direitos dos futuros aposentados já foi caçado há muito tempo pelas emendas constitucionais 41 e 43. Né? Nós hoje em dia temos aposentados que vão se aposentar por integralidade, temos aposentados que vão se aposentar com a média de 80% dos maiores salários, com a média dos 80 maiores salários, e depois de 2012, quem foi admitido depois de 2012 só vai se aposentar com o limite máximo da Previdência. Então vai ficar uma parafunda aqui no dado, né? Nós já temos uma parafunda. Os associados aqui já é complicado. Já é complicado que chega aqui aposentado de 2003, já chega aposentado com qualidade, sem qualidade, as viúvas não têm qualidade, uma série de complicações que fica difícil até de dar informação. Tá? Temos aposentados de forma especial, por aposentados com gratificação, não recebe DDI, infelizmente, devido à relação 2 que entraram na ação, quem não tem DDI não é complicado. Quer dizer, tudo isso é complicado para aqui dentro do dado para resolver. Mas o quanto vai haver maior inter-relação entre a entidade entre os aposentados e a entidade IBGE. Isso é bom, vai ser ótimo para nós. Espero que a conversa que vai ser programada seja tão boa como foi a de 70 anos lá no municipal na rua da Figueira. O outro aspecto, aí já é uma questão pessoal. Na eleição de novembro, eu estou, desde o momento que eu aposentei em 92, eu me incorporei ao DAP. O DAP naquela época era só para os assistidos da CIA, era só para o pessoal do CNT. Eu, Conceição, Paulo Alencar, mais 3 ou 4 pessoas que eu vou me recordar, uma hora da CIA, uma coisa era CNT. Nos associamos e começamos a pleitear muitas coisas que as aposentadorias estavam sendo transposição para a CNT.
pré-RJ dos aposentados, vocês de forma atropelada. Estava escrito também, estava escrito as certificações de DAS, construção certificada, artigo 192, artigo 62. Deu muito trabalho para corrigir. E deu trabalho para corrigir também os que vinham aposentados para ser do artigo 711, os aposentados antigos pela lei anterior, que estavam em péssima situação. A maioria das pensionistas voltou para o IBGE na água do INSS, salário mínimo. Salário mínimo. Vieram para voltar por quase e tiveram a correção na letra em que os maridos foram aposentados. Mas foi difícil conseguir. Tá? Quem era final de carreira na 1711 voltou para o IBGE na letra C4. C4. Foi outra coisa que o Flávio lutou muito na época para corrigir. Corrigiu. Agora, nunca tivemos certeza se corrigiu para todos. Nunca teve certeza disso. Porque nós não conhecíamos a relação, não conhecíamos tudo, fizemos o possível para corrigir. Contamos na época com a boa vontade de um servidor que já está aposentado, Marco Aurélio, que era do setor pessoal. Esse agiu corretamente e tentou resolver o problema. Outros não, outros botavam obstáculo, dizendo que não havia como observar o pessoal da 1711, que era de legislação anterior. Eles esquecem de dizer que o regime jurídico único, o seu último parágrafo diz que fica revogada a lei de 1711 e toda a legislação correlata. Então, toda a legislação anterior foi banida, o que vale a RJ não para cá. Foi banida, mas esquece. O procurador, o advogado-geral da União fez um parecer em 98 e juntou a 1711 com a RJU e caçou os DAS. Caçou os DAS e as funções notificadas. Para entender, você tem direito a DAS que ficou até 98, que se aposentou até 98, que se aposentou depois de 98 não tem direito. Portanto, no ano passado, houve uma decisão do Tribunal de Contas da União que mandou pagar a todos. O IBGE cumpriu. Quando começou a cumprir, imediatamente a Advocacia Geral da União entrou no meio e caçou. Caçou o pagamento. Não mandou cobrar a devolução, mas caçou. E com um parecer totalmente equivocado, falando no artigo 180 e 184 da 1711, que não tem nada a ver com a DRS e função gratificada depois da RJU. Usaram uma lei revogada para regulamentar algo que era de direito do município. Então, esses são os problemas. Agora é do debate pessoal. Eu envelheci. É verdade, eu estou escondido outro dia. Fiquei velho. Foi de repente, velho. Foi de repente. Hoje em dia tenho muita dificuldade de caminhar, ficar em pé. No meio da rua, então, o problema porque as calçadas são uma maravilha. O prefeito está muito preocupado com a mobilidade, mas é só no Corcovado, com a Sul, que dá 15 dias. O resto da cidade precisando. Aqui na Santa Luzia, Rio Branco e adjacências, está terrível. Agora no bairro que eu moro, Avenida 28 de Setembro. Com a marmada, está difícil andar na rua. Eu não posso mais pegar ônibus, não posso mais pegar metrô. Eu só ando de táxi. Não sou rico. Eu gosto de andar, pretendo já restringi a participação a um número de horas reduzidas. Eu chego aqui por volta de 11 horas, saio às 2h30. Vem quase todos os dias. É raro o dia que eu falto aqui. Mas não tem mais condições. Não tem mais condições. Já não sou mais tão útil como pensava ser. Então eu espero essa eleição para dar o meu adeus. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer todas as atenções que tiveram comigo, toda a paciência que tiveram comigo e todas as atenções. Muito obrigado. Não é tão fácil, não. Não vou dizer que você esteja sendo egoísta. Não vou dizer que você esteja sendo egoísta, mas nós não podemos ficar sem você. Nós não podemos ficar sem você aqui. E dizer que não é útil, mas não é comprador, procura a folha, faz os contatos necessários para fazer o trabalho, lá tem o telefone, é chegar, está tirando ultimamente do cigarro, para cada bichinha, Só para embaixo. Recebi um telefonema aqui no outro dia. Pô, eu aposentei
fevereiro, em janeiro. Tem entrada no documento em fevereiro. Estou vendo agora aqui no céu, não saiu nada, pô. Como é que é isso? Eu esperei de 2009 a 2016 para receber. Ele se aposentou em janeiro, porque ele sempre em março. E pior é a agressividade, é não pode ter agressividade por ser civil e religiosa. Bem agressiva. Para não falar o custo de discussão, eu não sei explicar nada, nós discordamos às vezes, você está cansado, realmente todos que estão trabalhando nesse dia, ele já está cansado, mas você conosco aqui presidiu vários tipos, sobre a sua sabedoria, do seu companheirismo. Mas vamos ter que pensar aqui, vamos uma sombrinha para todos nós, eu também não quero encostar, eu estou no dado também desde 98, né? E está na hora de descansar um pouco. Mas eu queria ressaltar duas coisas que o Carol falou, que é uma coisa que vamos dar para o mundo, está preocupado com isso, porque no dado antigamente não tinha sindicalismo, não é pegando o sindicato não, tá, gente? No dado não tinha sindicalismo, havia os atritos de quem é sindicalista e quem não é sindicalista pelo dado. O dado, na realidade, é uma grande família e que tem uma história que é um perpasso do tempo até de antes da fundação do dado, que eram iniciativas individuais do Paulo Alencar, do Rodolfo, que era seletista, tanto que nós conservamos na criação desse dado jurídico, né? E esse faz 14 anos, agora tem 13, comemoramos, mas essa luta dos nossos colegas, ela tem desde muito tempo atrás, até na época que não podia ter luta, porque a luta na época da ditadura, quem fazia são esses colegas nossos aposentados que levantavam a bandeira de proteção do nosso direito, né, de lutar pelo nosso direito. Tanto que o DAP chama DAP porque existia um DAP lá atrás. A gente fazia o fundador do DAP, e foi realmente. O DAP existia antes de eu ser aposentado, inclusive. E você manda o nome DAP, justamente para isso, estamos por DAP, e quando o IBGE é a nossa referência. Então, levantou também uma coisa importante, as conquistas ao longo desse tempo dele de aposentado, e mesmo ele aposentado já estava ajudando lá os colegas dele da época, porque eu estava no sindicato da época, para a gente ver a sequência de retirada de direitos que veio, ele fez um aparato de poucas coisas. E eu queria ressaltar um que ele falou por último. Você vê a quantidade de direitos que vão retirando bastante lutar para defender esse direito. Falando agora a retirada do DAS, nós temos uma ação sobre a questão do DAS. Realmente, não é individual, coletiva mesmo. Vou explicar essa ação. No dia nós até, quando nós já esquecemos disso, mas isso foi uma agressão brutal do governo na questão da retirada do DAS, que já estava incorporado na sala das pessoas. E eles falam em um limite de 98, mas tem gente anterior a 98 que perdeu a gratificação, havia função gratificada, quer dizer, eles metem, quando falta dinheiro, o que acontece? Metem a mão sempre no bolso do aposentado, ele até a família, né? Faltou dinheiro ao lugar, aposentado, paga, não tem jeito. Então nós temos essa ação, e essa ação é interessante. Assim que surgiu a questão, nós estávamos mais tranquilos em relação ao IBGE, ia ser retirado, foi feito até assim, de uma maneira diferente das outras vezes. Primeiro mandou um telegrama para as pessoas, a pessoa correu o ar, vai tirar o DAS, não se sabe quem é, quem não é. Nós começamos a nos movimentar para impedir mais essa agressão. Chegamos a entrar com essa ação aí, a ação coletiva da colégio da IBGE. Depois a gente vai lá e credencia o associado que perdeu o direito para recuperar o direito. Entramos, inclusive, com os telegramas do IBGE, que mandou dizer, a partir do mês tal, vamos tirar a coisa tal. A juíza, que é, por sinal, a juíza que negou a última grava do IBGE, ela está no tribunal, não está nem na vara, negou essa questão do dado de filiação, tudo. Essa juíza ficou mal obligada, simpática à causa, e disse o seguinte, olha, um telegrama não é retirado de direito, vai retirar. Eu não vou dar uma sentença em cima de uma ameaça.
Porque se não acontecer, a sentença fica sem motivo de ser. Isso não existe. Eu sou avisar que vai retirar direitos. Nunca vi isso na vida. Aliás, tem coisa acontecendo no Brasil, eu também nunca vi antes. Né? Até o Vasco da minha direita agora. Mas é só. Aí nós entramos com essa ação e assim, mas assim que vocês tiverem contra-cheques, vocês tragam o contra-cheque para a sentença imediata. Entregamos os contra-cheques, não temos certeza sobre essa ação ainda. Essa ação está em curso. A juíza quase não está na vara, eu não me lembro o nome dela agora. E aí vai ter que recuperar isso. Mas a linha de direitos que vão ser saídos do aposentado não termina aqui. Vou ver outra coisa interessante. E a gente falava, na época eu era ainda da executiva do sindicato, e lutava com a reforma administrativa, aquela confusão toda, e as pessoas, algumas achavam o seguinte, não, é mais ou menos assim, nós ganhamos mal porque tem muito aposentado no IBGE, criou-se uma coisa em relação ao IBGE, todos vão ser aposentados, né? Então se tirou muito direito para aquela época, e agora vai fazer falta para quem está aposentando. Vai fazer falta, mas nunca falta uma diferença incrível que aconteceu. A pessoa não conseguiu raciocinar uns 10 anos na frente, 20 anos na frente, nosso desconto do PSE, as promoções, por exemplo, na população, as promoções 92, 94, que até agora não recebemos tudo, né? A gente tinha tudo para essa direita, 92, 94, aquela soquinha de direita, nova direita, entramos na justiça. Em 92, ocorreram promoções do atento às paradas da pessoa generalizada. O sindicato fez o acordo e esqueceu os aposentados. Depois de muita discussão na questão do Piciotti, tinha uma senhora chamada Maria Luísa que respondeu pelo CRA. Conversamos muito com ela e ela acabou concedendo para os aposentados as duas leis. Mas disse textualmente, 94 não cabe. 94 vocês não vão receber porque o acordo com o sindicato é de 94 em diante, que estiver atividade no final do mês tal. Vocês não vão receber. Ninguém recebeu. Nós entramos com 320, ação para 320 pessoas na justiça. Era individual, pelo escritório Gomes de Matos. Aí aconteceram as seguintes gracinhas. Tem pessoas que receberam e foi implementado no contra-cheque. Passaram a receber e vieram a resolver. Teve outros que foi implementado no contra-cheque e não receberam atrasado. Teve outros que ganharam e não receberam nada. Teve uma monte de pessoas que não tiveram decisão nenhuma. E teve uma quantidade imensa de processos que foram extintos. A ajuda do sindicato foi nula, foi até prejudicial. Assinaram um acordo excluindo os aposentados. Como agora, viu, velho? Só para comentar. Foi feito um acordo para aumentar em agosto. Agosto agora é em janeiro do ano que vem. Esse acordo é de 5%. Tinham várias cláusulas. Uma das cláusulas diz o seguinte, que para os aposentados depois de 2004, seria reinstalado a GD e IBGE. Pagando um terço em 2017, em 2018 e outro terço em 2019, temporalizando. O sindicato negou, não aceitou esse acordo. Não aceitou. Os futuros aposentados que poderiam ter a integralização do seu GD e IBGE nesse processo, vão ficar sem ele. Aqueles que não conseguirem entrar nesse processo, estiverem aposentados, não vão conseguir entrar nesse processo. Os outros não. Quer dizer, é preciso ter cuidado com as interpretações que o sindicato dá. A gente faz as interpretações erradas e complicadas. Em geral, esquece os aposentados. Meu nome está complicado. Você comentou outra coisa. Tem um decreto que suspendeu o aumento do nosso projeto esse ano. Esse acordo está feito. Eu podia falar a mesma coisa. Nós vamos ter aumento em agosto? Não. Vamos ter aumento se for no janeiro. Não vamos ter. Não, o decreto, esse decreto de ajuste do governo, cortou todo o aumento esse ano. Não tem a menor dúvida. Tem um decreto de ajuste fiscal. Isso é crime. É crime, mas está acontecendo. Gente, basicamente, não foi uma dúvida sobre os assuntos, quem falou aqui. Renovo o pedido.
pedido das pessoas que dispõem de algum tempo para vir colaborar, para vir fazer parte do nosso trabalho, já com vistas, inclusive, a continuidade na próxima gestão do DAP, fazer parte da diretoria. A presença de todos aqui vai ser importante, a demanda tem sido muito grande, mudamos nossa forma de trabalhar, de só trabalhar com voluntários, agora estamos trabalhando com 2 funcionários aí, que estão atendendo no que pode a gente, né? Tivemos que fazer isso, e de uma certa forma, diminuímos um pouco isso, deixando que o escritório faça o trabalho que é do escritório agora, uma vez que agora também já está ganhando recurso no horário, a importância de pagar ele, mas também eu sinto que é muito trabalho do escritório, por isso que a gente não simplesmente não abriu mão e deixava lá que eles fizessem. Eles também não nos deixam, chega aqui, telefone, manda o arquivo, a gente tem que conferir o arquivo deles, porque ele não conhece a sistemática da nossa carreira. Então nós estamos precisando que venham mais pessoas aqui para ajudar no nosso trabalho. Imagina, ele quer falar alguma coisa? Só uma empresa que não se nome de por favor, assim, é importante a gente ter a presença do nosso time para mostrar que há quantidade de pessoas presentes. A gente está resolvendo as coisas importantes que precisam dessa assinatura. Muito obrigado. Aí ele quer falar a palavra. Boa tarde. Eu só tenho que pegar a palavra, normalmente eu falo na parte administrativa, mas alguns devem lembrar que eram todos desanimados que a gente tinha na coordenação, mas não estava levando. Eu falei aqui, vamos, está todo mundo desanimado, não vamos receber. Eu falei, nós vamos receber. Vamos receber, porque a gente tem que começar com Deus no nosso coração que vamos receber. Aí agora, todo mundo conversou com Deus no seu coração ou não, e recebeu. Agora não querem pagar o advogado. O advogado trabalhou e tem trabalhado muito por isso. Então as pessoas acham que eu tenho que pagar. Eu vou pagar todo mundo, mas para você receber 2.000, você vai receber 3 vezes mais. É 30%, não mais, 30% do que você ganhou. Então você está contando com 30%, então você tem que ter 30% para receber. Então, nós não podemos usar a nossa mentalização de melhorar as coisas. Eu não vou receber, poxa, eu vou pagar a nota do advogado. Mas 2.000 que está pagando o advogado no final é 30% do que você está ganhando. Isso não pode ser o resto que você está ganhando direto. Eu não estou entendendo o advogado, não estou vendo coisa de gente mentalizada com a vontade. A gente cria um canal para a gente passar esse mundo melhor. Se eu receber a gratificação durante 12 meses, esses 30% que eu paguei nos primeiros 4 meses ficam reduzidos a 10%. Se eu receber 24 meses, fica reduzido a 5%. Eu vou pagar 30% 4 meses, depois vou pagar mais. Eu continuo na outra linha. Eu acho que as pessoas não estão tendo esclarecimento. São pessoas que vão acabar abrindo mão dos atrasados por causa da comando horária. Então, para conversar com as pessoas, o principal dessa ação são os atrasados. Para quem tem já mais de 7 anos e meio de aposentado, o principal é agora. Não é nem a incorporação. A incorporação foi combinada. Combinado, tem que se pagar realmente, não tem outra discussão. Tem que pagar, inclusive, para não tirar a credibilidade do nosso grupo. Nós temos muita credibilidade, todo lugar que participa tem credibilidade. Então, se o nosso associado não age corretamente, ninguém vai dizer, foi o aposentado, o sócio do DAP não pagou. Isso não está certo de maneira. Tá bom? Ela tinha uma pergunta ainda. Sim, essa ação coletiva do BAS é do DAP? Não é uma ação coletiva. Vou explicar a diferença que a gente faz com o não participar. Nós temos um mandado de segurança do DAP para repor a gravação. O DAP ganha e o DAP apresenta em seguida os seus credenciados aí. Tem um contato, inclusive, na própria página, nós tivemos agora que estava vindo muito errado, como se fosse GT IBGE, e era o contato de 193.
Mas, logicamente, quando sair a sentença, a gente vai fazer um mutirão danado para encontrar todos que têm DAS para colocar, repor o direito. E aí é importante outra coisa também, isso que nós estamos abafando aqui, gente, pode ter certeza, não é a maioria não, é minoria, mas uma minoria, quer dizer, uma laranja estragada, estraga um saco inteiro de laranja. Então, deixa eu seguir, mas então, assim que sair essa ação, nós vamos fazer uma lembrei exatamente. Pessoas que estão entrando agora, pessoas que entraram no futuro. Nós fazíamos, nosso trabalho é feito através do correio. O que nós percebemos a partir de um certo momento, que o correio não atende mais a comunicação do dado. É coisa que leva no jornal, as pessoas reclamavam, chega aqui 4 meses depois vocês enviam. Acontecia muito atraso de correspondência, não entrega de correspondência, por isso nós seguimos lá para fazer tudo através da página do dado. Agora, tem uma pessoa, quando ela papel, chega assim, quero me descrever de sócio do dado. Aí bota o nome, não bota endereço, não bota CPF, entrega a ficha da sua sócio do dado. Agora também na internet, vai lá para se inscrever, tem os pontinhos aí botar. Deixa em branco muita coisa que é importante. Agora mesmo na ação do 193, a gente vai verificar se a pessoa tinha ou não FG, DAS. Se ele não botou, para não vamos procurar por ele. Tem um amigo meu que está ali que ele fica sempre criticando, você já sei. E não botou nem que tinha SIAP. Não botou nem o SIAP. Aí nós fizemos a procuração e os boletos para quem tinha SIAP. Porque quem nós temos sócios que são CIES e INSS, não tem direito a CDI-IBGE. Aí ele queria me matar e disse, mas eu não tenho procuração, eu não tenho boleto, eu não tinha SIAP. Passou como uma aposentada do INSS. Não tinha direito, quem não tinha SIAP, não tinha CDI-IBGE. Então, quando se preenche aquela ficha lá, aquilo foi estudado por muitas pessoas. Quem está mais tempo no dado já verificou que essa ficha vai mudando de acordo com a necessidade. Colocamos dependente em determinada época, vamos acrescentando. Então, quando preencher a ficha, todo mundo deveria até fazer agora, vamos dizer assim, uma atualização sempre da ficha, abrir lá a área restrita, ver se trocou o telefone, né, se o telefone acrescentou o número, e lá na ficha manter-la sempre atualizada. Quando a gente desce o arquivo, a gente pode trabalhar muito melhor do que não tiver as informações todas. E quem recebe parcela do DAS, 6 décimos, por exemplo, que recebia, e agora passou para BPI. Eu sei o que é, mas eu não sei falar sobre isso. Era o esquilo que virou décimo. E aí nós recebíamos 193 a incorporação total da gratificação. Mas é só para aposentado e para quem era DAS. Ou FG também tinha essa incorporação, tá? E tinha a lei dos quilos, depois pela lei dos Gerson, que era o percentual 62. Do que aí virou BPI, que está em extinção para isso. Eu acho que a partir de agora nem incorpora mais. Artigo 62. É 192. Leva ainda com o VPI e não tem correção mais. Não temos não. Tem, se quiser colocou, mas eu acho que para muitos já prescreveu, né? Tem tanto tempo que estudaram isso. Né? Acho que essa é a primeira coisa. Não teve jeito. Mas se fizer a proposta, ele leva para o advogado. Mas não está cobrando hora extra, gente. Não tem que ser a reunião, porque você entra também, a reunião não tem graça de você. Eu passei do meu horário. E ainda vai para a manifestação ainda. Bem, gente, na nossa parte encerrada, eu acho que agora tem um pico, então, obrigado a todos e até a próxima.